Olá, estamos aqui para mais um Wikicast e no nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre a indústria 4.0 e o MES como ferramenta para chegarmos até lá. Como a gente sempre traz um especialista no assunto, hoje está comigo o Robson, da GTR. Ele é especialista no assunto e é ele que vai explanar para nós sobre esse universo da indústria. Robson, tudo bem? Tudo. Que bom ter você aqui. Obrigado pelo convite. Por favor, se apresente Claro. a GTR, fique à vontade. Tá bom. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Robinson Martins, eu respondo pela área comercial da empresa. GTR significa Gestão em Tempo Real, né? Uma empresa que está no mercado há mais de 23 anos, onde o foco dela sempre foi promover a gestão à vista dos recursos produtivos da fábrica e também entregar para os clientes um sistema para promover também a coleta de dados diretamente dos equipamentos, né? Visando aí eliminar as anotações no papel. Bom, em poucas palavras e bem resumido, é o controle do chão de fábrica, né? É isso aí mesmo. O controle do chão de fábrica, que é um degrau, né, alto, às vezes, em muitas organizações. E bem diz, né, os nossos pais da administração, aquilo que não é medido não é controlado, né? Exato. Beleza. Explica para nós um pouquinho o que é o conceito do MES. Legal. O MES, né, é uma sigla, né, um acrônimo para Manufacturing Execution System. Então, são sistemas voltados para auxílio da gestão do chão de fábrica. Tá? Se a gente fosse resumir assim, mas para que ele serve? Né? As empresas que investem no MES, elas têm, talvez, dentro da sua ambição, eliminar o papel da fábrica. Né? Então, por aí você começa a ver o tamanho do desafio, porque você tem várias áreas que precisam de fazer registro das suas atividades, quer seja na hora de gerenciar a produção, né, quanto produziu, em quanto tempo, ou também quando eu vou fazer as anotações voltadas à manutenção, ao setor da qualidade, as movimentações de material, né, dos abastecimentos, que são as movimentações que saem do estoque para abastecer os equipamentos, e aí promover a rastreabilidade. Então você vê que o desafio realmente é bem alto, como você bem disse. E quando a gente fala do MES e tem esse enfoque de eliminar o papel, a gente pensa também como um software que auxilia o ERP na tomada de decisão sobre os eventos que acontecem na fábrica. A diferença dos dois é que enquanto o ERP ele tem uma ênfase na análise, ou seja, ele lida com os dados consolidados, o MES ele vai trazer uma possibilidade de tomada de ação em cima do problema enquanto ele está acontecendo, porque a gestão é à vista e em tempo real. Então isso auxilia aí a recuperação às vezes de desvios do que se esperava no roteiro de fabricação, né? Evitando assim atrasos, desperdícios e até mesmo refugos. Perfeito. O MES ele vem ali, né, auxiliar o ERP também na captura do dado, né? Perfeito. Porque o ERP analisa, mas ele precisa da captura, né? Então Perfeito. O MES ele traz ali toda aquela captura, né? Exato. Quando a gente ainda tem muitos clientes que usam as OPs impressas, né? Isso. E o técnico, né, o responsável ali pela máquina, ele vai fazendo aquelas anotações, né? Perfeito. Esqueceu de anotar, anotou um número errado, né? E aquilo vira dado. Perfeito. Não tem outra forma, né? Aquilo vira dado. Ou seja, já perdi a minha real posição, porque eu estou baseada num dado que não é real, né? E o MES, ele exclui isso, né? Perfeito. Ele exclui isso, ele vai trazer geralmente a máquina mesmo, né? Além dessa situação que você descreveu bem, né? Que a informação não sendo confiável, muitas vezes você tem também uma dificuldade no ambiente de chão de fábrica, onde as interfaces que são feitas, ou sei lá, um pacote de planilhas eletrônicas que são adotadas para fazer apontamento no chão de fábrica, ela não traz todos os recursos, algumas características, por exemplo, visuais, que auxiliam o sujeito a ter uma visão, se aquilo está fora do prazo, se está atrasado, se está no tempo. Então, às vezes, até o verde, vermelho e amarelo acaba sendo um elemento ali que, para quem está fazendo os apontamentos, ele já pode tomar uma ação em cima de algum comportamento que está
o equipamento está apresentando naquele momento, entendeu? A gestão à vista, né, Perfeito. Robinson? Porque assim, né, o dado anotado é 2 riscos, né? É 2 riscos não. São 2 situações diferentes. A primeira é que ele nunca vai ser visto no momento. Certo. Sempre posterior. Certo. Então, anoto hoje, transcrevo amanhã, vai. Ou à noite, ou no próximo turno, enfim, sei lá. Então, se é uma máquina, já foi, né? Já passou. E você tem toda essa questão, né, Carla, que assim, esse tempo, esse lead time, até que os dados subam para o sistema, você tem às cegas aí o seu saldo em estoque de material e do que você já tem pronto para entregar. Você tem também aí a ausência de quais são os motivos que estão impedindo que aquela produtividade seja alcançada, né? Então, pô, o cara da manutenção não podia ter dado prioridade para resolver o problema, já que a máquina ela estava ali se arrastando durante o dia. Alguém podia ter tomado alguma providência. Como vai estar no papel, as pessoas que podem tomar a decisão, elas geralmente só têm contato com essa informação no dia seguinte, com esse lead time. E aí é sempre aquela resenha, né, sobre o que aconteceu e não sobre o que está acontecendo. Exatamente. Então, acho que é uma virada mesmo na gestão, onde você visa a tomada de ação o mais rápido possível. A gente fica tratando a dor e não a causa, né? Perfeito. A gente trata a dor e não a causa. Perfeito. E com o MES a gente consegue diagnosticar e tratar a causa, né? No momento em que ela está acontecendo, né? E quando ela acontece, às vezes traz também situações que nem estavam previstas pela engenharia, pelo pessoal que comprou o equipamento, pelo pessoal que faz a compra de material. Cada uma dessas áreas, elas visam manter a lucratividade do negócio, né? Só que às vezes você tem uma situação ali que o cara comprou um material mais barato, só que quando põe na máquina, a performance dela não é o que se esperava. Exatamente. Né? E como os custos têm aí uma relação com o tempo, não só mão de obra, aluguel, energia, por aí vai, mas você tem o tempo também como um dos fatores. Então, se você tem uma expectativa de produzir um volume dentro de um intervalo de tempo e naquele mesmo intervalo de tempo você produz menos peças, com certeza o custo por peça está aumentando. Exatamente. E aí você está perdendo está colocando em risco a sua lucratividade. Exatamente. Né? Aí tem outro ponto que você falou que é muito bacana de se falar, mas vou deixar para a gente falar um pouquinho mais na frente, tá bom? Bacana. Quais os principais desafios assim que as empresas enfrentam quando elas decidem, né, ou desejam implementar o MES nas suas empresas? Quais que são os primeiros passos ali para uma empresa se preparar para implantar o MES? Eu, como trabalho na área comercial, eu tenho que tomar cuidado para não puxar a sardinha para o meu lado, mas é assim. Mas a gente sabe que é quase impossível. Não, mas é assim, cara. Eles precisam ter consciência de que a ausência da informação só está causando prejuízo para a operação. Não tem jeito. E aí você cria um ambiente, que é o que você comentou, você vai ficar sempre buscando os culpados, né? De quem que é a culpa daquilo, por que ninguém tomou ação sobre isso, mas eu pago você para ficar de olho. Agora, você vê, cada uma dessas pessoas que eu acabei de falar, elas têm lá no seu dia a dia suas atribuições e estão focadas naquilo que elas estão fazendo, estão uma visão de que está indo tudo bem, né? Quando você introduz o sistema que vai colocar a luz sobre o que está acontecendo, a primeira coisa, então, é você entender que as conversas elas vão ser mais na boca do estômago mesmo. Você vai se deparar com situações difíceis, mas que, assim, talvez você tenha até vontade de, mas como você não tomou ação? Mas você tem que ponderar, né, pensar com tranquilidade e trazer o seu colaborador para que ele, ao ver aquela informação fora do que se esperava, ele entenda a situação negativa que está sendo executada. O primeiro momento, né, que eu acabei de falar, para não complicar, o operador está trabalhando, ele fala assim, mas eu estou fazendo a minha parte. Tá, mas essa sua parte que você está fazendo não está atendendo o que a gente esperava. Agora, me diz o que está acontecendo aí. E ali quando você põe as pessoas que vão ver essa situação do desvio, ali você tem uma chance de até absorver o conhecimento do sujeito da operação, que já é resultado daquela lida dele diária em cima daquela atividade. E que às vezes nem está no manual, sabe? Tipo, o manual de padrões está dizendo tal procedimento. Só que o cara pegou o macete, sabe a história do macete? Sim. O sistema ajuda você a enxergar essas pessoas que às vezes absorvem essa ideia do macete, vamos falar assim,
E aí você pode usar esse sujeito como referência para ser um novo padrão para os demais nos outros turnos, por exemplo, né? Então, ter uma visão de que a informação ela não está ali para prejudicar, mas sim para trazer o que de fato está acontecendo no dia a dia, é a primeira questão que a direção tem que pensar, né? O sistema também não vai resolver os problemas da empresa. É importante que os diretores, os gerentes, eles entendam que ao trazer a informação, ora em tempo real, ora para análise, você tem que adotar uma rotina, um procedimento para fazer essa análise, gerar as discussões em cima de um conteúdo que veio com mais veracidade do ponto de origem, para que os planos de ações sejam criados e assim se possa resolver algumas situações que são recorrentes e que no futuro, quando você medir novamente, já conseguimos progredir aqui. E mitigando, né? Exato. Localizo e mitigo, E é um processo, é um círculo virtuoso, né? Onde as pessoas começam a entender assim, não vai me prejudicar isso aqui, né? Está aqui para mostrar quando algo não está ocorrendo como se esperava. Sim. E aí a gente vai tomando as ações pertinentes a cada uma das situações para a gente ter um resultado bacana. Você sabe que, só para ir além, né, a gente estava tendo um papo aqui, eu estava pensando sobre essa nossa conversa, né? Mas você pensa assim, né? Tudo bem que uma empresa é diferente de um indivíduo. Sim. Mas você tem... já pensou se você se lançasse para fazer um projeto seu? Sei lá, eu quero emagrecer 20 quilos. E se você pudesse ter um equipamento, um sistema que monitorasse toda vez que você saísse do seu planejamento, entendeu? Isso ia ajudar você a, primeiro, ver quantas vezes você sai, o que você tem que evitar para não sair. Então você começa a ter começa a ter um autoconhecimento sobre você para evitar o seu desvio. A gente tem que pensar nisso também para a empresa, né? É que quando você vai para a empresa, cada um dos colaboradores tem suas dores, tem seus objetivos, tem suas expectativas, mas se a gente tem um sistema que mostra para eles todos, mas em relação ao objetivo da empresa, é nisso e nisso e nisso que você está falhando, você consegue evidenciar, isso acaba fazendo com que algumas pessoas elas consigam falar, putz, eu preciso melhorar só nesses pontos aqui. Então ela se sente também, é uma via de é uma via de mão dupla, né? Ela pode se sentir vigiada, mas ao mesmo tempo ela se sente, quando ela consegue obter os resultados esperados, se sente reconhecida. Exatamente. Porque, tá vendo? Eu consegui obter o resultado mediante o que vocês tinham esperado. E aí tem duas pontas que são importantes, né? Uma é que abre também para a gestão, né? A questão da capacitação, né? Sim, porque você bem disse, e é fato isso, principalmente na fábrica. Sim. Nós temos pessoas que têm feelings muito bom, né? Perfeito. Você citou em uma das nossas falas aí sobre a compra da matéria-prima, né? Tem umas pessoas, né, que estão ali operando, que na hora que vê o material já fala, esse aqui... né? Não vai render. Que posição? O cara conhece a máquina e o material, porque ele está ali o dia inteiro com aquela máquina e com aquele material. Então ele sabe que aquele material é difícil, aquele é mais fácil. Às vezes só de bater o olho ele já, né? Perfeito. Esse é uma visão que o comprador não tem, jamais. Ele não vai ter nunca. Exato. Né? E aí o outro ponto é a questão de você identificar realmente onde tem uma deficiência ou uma inexperiência, né? E ter a condição de tratar aquele ponto, né? É claro que a gente tem pessoas e pessoas são pessoas, né? Mas você consegue, quanto empresa, dar oportunidade, né? Olha, isso aqui você resolve fazendo esse curso aqui, né? Isso é legal. Eu acho que quando você tem essa possibilidade de registrar, você deixa a subjetividade de lado. Isso. Você não começa a achar que todo mundo não presta, né? Exatamente. Você vai enxergar pessoas que prestam, pessoas que têm algumas dúvidas e por isso não conseguem atingir aquele resultado, e uma gama também que não está nem aí com a hora da empresa, né? Então, aí você toma as decisões cabíveis para cada uma desses perfis. Exatamente. Mas com dados, sabendo que, olha, infelizmente tentamos, que é o que você diz. Tá acontecendo essa divergência, vem cá, o que a gente pode fazer?
ó, eu estou vendo que essa divergência é crítica por causa da incidência, por causa da duração, por causa da quantidade que se perde. Então, você tem elementos que priorizam aquela incidência como algo crítico. Beleza, aí você chama, vamos fazer treinamento, vamos mudar o material, vamos chamar os fornecedores. Então, você faz uma ação para mudar o patamar daquele cenário atual. E aí você mede novamente para ver, ó, peraí, mas por que aquele ali ainda está com dificuldade, né? E aí você vê se você tem que tomar uma ação seja punitiva ou novamente aplicar um novo treinamento e capacitar esse colaborador mais uma vez. Sim. E às vezes também a gente descobre outra coisa, né? O problema está na manutenção, né? A manutenção da máquina não está contente, o coitado para de 10 em 10 minutos, né? O pessoal de fábrica que eu ver esse vídeo aqui vai falar, com certeza essa resenha entre eles é, constante. O pessoal do abastecimento, o pessoal da troca de molde, mas é aquela coisa, né? Um ponto interessante para a gente conversar também. Né, eu falei sobre a gestão à vista e quando a gente fala de gestão à vista, Carla, uma coisa que eu tenho percebido é assim, a gente tem que separar os dados no MES. Alguns vão servir para fazer a análise, que é o que o RP também é super capaz de fazer, né? Que é os dados consolidados. E aí, na gestão à vista, eu divido em duas partes, né? Que é o controle, onde eu tenho a gestão à vista e os alarmes. Que é uma questão que a gente tem percebido nos clientes, né? Então, vamos projetar aqui um cenário. Você tem um equipamento que ele tem uma fila de programação para ser executado. Perfeito. E aí ele tem que fazer o produto A e depois entra o produto B. O pessoal que faz a troca, é como se fosse o pit stop da Fórmula 1. O pessoal que faz a troca, né, ele só deve ser acionado quando a ordem de produção do produto A naquele equipamento já estiver para acabar. Sim. Né? E aí ele tem o tempo dele, ele tem um monte, como se fosse avisando, ó, vou entrar daqui a 2 voltas. Ó, daqui a 2 voltas, então ele vai trabalhando na previsão, né, de quando acaba. E é muito interessante porque, assim, quando o monitoramento é em tempo real da máquina, essa possibilidade de avisar, ó, falta 15 minutos acaba, mais 10 minutos acaba. Isso é uma informação valiosíssima para esse pessoal da preparação, porque eles não trocam só aquela máquina. Exatamente. Geralmente eles tomam conta de uma dezena de máquinas. Então, se ele tem um quadro dizendo, ó, quem que acaba primeiro? Ah, é a máquina 17. Então, ele sabe que deve preparar o material daquela máquina para que ela não fique ali esperando, né? Como comumente acontece, que é quando o camarada, ó, acabei a ordem. E aí, o que você está fazendo? Estou esperando chegar o material. Isso é um desperdício que pode ser evitado com o uso da informação. Sim. O fluxo da informação mais acelerado, ele ajuda o pessoal a ter ali, não ter mais desculpas. Eu brinco, solta as bengalas agora, levanta. Tempo real, né? Você tem agora informação dizendo para você, a máquina 17. Então, isso é legal também a gente projetar como ganho na implementação do MES, sabe? Sim. Isso é bastante interessante, porque aí também, não sei se eu estou te falando bobeira, mas pelo que eu escuto por aí, né? São os tais OZEs da vida, né? Sim, os indicadores. Né? Os OZEs, quanto tempo eu fiquei parado, por que eu fiquei parado, por que, né? Exatamente. Aí a gente vai conseguindo consolidar as causas para tratar as ações, né? Então, por exemplo, a equipe de reabastecimento está com um tablet ali, né? Sei que a próxima máquina é a 10, já separa o material da 10, depois a 9, né? Você vê que essa sua leitura foi interessante porque me deu um insight aqui do seguinte, para o cara da máquina, ele vai falar assim, eu estou parado porque o abastecedor não veio. Então, para ele, não estou parado, não é minha culpa. Exatamente. A pessoa é uma tem consequência. Exatamente, a pessoa tem muito essa conduta. Não é minha culpa. Sim. Mas peraí, amigão, se esse aqui falhar, você também não ganha. Então, esse cara tem que vir rápido, que é o abastecedor. Exatamente. Quando você faz o fluxo ser mais constante e ágil, você tem essa possibilidade de ganho também nessas ociosidades. Exatamente. Assim, entendeu? Exatamente. Bacana. Bom, a gente já falou muito sobre os benefícios do MES, né? Muito sobre os benefícios do MES. Mas me dá uma escalinha aí de principais benefícios. Eu colocaria assim, né? Por ter a gestão à vista, então o foco é você primeiro educar a galera a dar o motivo da parada. Perfeito. Eu digo isso pelo seguinte, como a gente fala muitas vezes de projetos sensorizados, né? Onde você pode fazer essa sensorização a partir de uma leitura de um pulso elétrico da máquina. Se a máquina para de emanar o pulso, o sistema tem um timer, excedeu esse timer e ele fala, a máquina parou. Ele retrocede e fala, já tem 15 segundos aí que está parado,
não sei qual é o motivo. Então você tem ali a improdutividade sendo lançada no diário de bordo. Agora, o que é valioso, que é para você aplicar um diagnóstico? Saber o motivo. É como se você tivesse um paciente doente, você não sabe o diagnóstico, né? Como é que você vai tratar, né? Você não sabe o motivo, como é que você vai fazer o tratamento? Então, quando a pessoa lança o motivo, aí você tem os paretos ali apresentando, né? O nome Pareto, quem que é mais crítico para quem é menos recorrente, vamos falar assim. Então, o lançamento da parada seria um grande benefício, porque você tem um motivo. O segundo é você conseguir, então, identificar as incidências e a duração. Por quê? Às vezes você tem um carinha que é aquele negócio, é só uma regulagem rápida, eu passo um desmoldante aqui, porque fica enganchando a peça na máquina. Mas, cara, aquilo acontece 30 vezes no turno, né? E cada vez que ele para ali é 2 minutinhos, 3 minutinhos, 4 minutinhos, depende do momento, do humor da pessoa, ela vai ter um tempo empregado naquela atividade de passar o desmoldante. Então, quando você põe no sistema, você começa a ter o Pareto evidenciando, ó, esse cara mas é só 5 minutinhos. Não, fião, mas é 30 vezes. 5 minutinhos, 30 vezes por dia, né? Você entendeu? Por turno, no seu né? turno, né? Então já começa também a trazer ali. Então você tem o motivo, você tem a evidência, a incidência e o tempo, para você ter prioridades. Em seguida, eu dou valor para esse negócio da ociosidade. Esse tal do aguardando troca de molde, aguardando material, sabe? Essa espera que a fábrica fica ali com o equipamento pronto, com tudo ali, o operador no chão, energizado, tudo certinho, para que os setores de apoio possam vir atender, o aguardando manutenção também, né? Quando eu não estou sabendo que está parado. Então o manutentor tem que estar sabendo que está parado, né? Exatamente. E é muito louco isso, porque assim, às vezes você fala, porque a gestão, aí você vê a diferença da gestão à vista e do alarme, ó. A gestão à vista, então, ela vai fazer o seguinte, parou a máquina, alguém lança aqui que é manutenção, na TV da manutenção aparece lá, a máquina tal te chamando. Aí o que a gente descobriu ao longo dos anos? Quem disse que o manutentor está na sala? Ele está em atendimento. Boa. Então não adianta nada você jogar na TV e ele chegar na sala dele, puta, a máquina já está parada, já tem 40 minutos. Por que ninguém me avisou? E fica aquela coisa, não, a minha parte eu fiz, eu falei qual que é o motivo. Estou te esperando. Né? Então quando você coloca o alarme nessa equação, que é o Telegram, que é o SMS, enfim, a forma de você enviar uma mensagem para o sujeito, esteja onde ele estiver, você consegue então trazer ele para a resolução do problema de uma forma mais colaborativa, né? Tipo, Sim. fazendo parte, se sentindo parte daquilo. Não, vamos lá, chefe, deixa eu ver o que é, deixa eu regular aqui, deixa eu dar um tapa aqui. E então a ociosidade é um outro ganho que eu acredito que ele ajuda, o MES ajuda por conta do fluxo da informação e dos mecanismos de controle. Significativa, controle, né? Com certeza, controle e alarme. A previsão de que quando vai acabar, né? Quem vai acabar primeiro, então você tem 30 máquinas no seu pátio lá, no seu parque de máquinas. E o trocador de moldes geralmente são 2, 3 caras só. E o cara fica lá. Quem que vai acabar primeiro? Ele precisa saber, vamos na máquina 17, depois é a 18, depois a 14. Então ele tem uma sequência, você cria um roteiro para esse profissional trabalhar também. Isso é legal. Percebe que você vai criando um ambiente onde todo mundo se empodera da informação, todo mundo vai criando um empoderamento. E aí, um outro lance que você tem que ver como ganho, Carla, é a questão do setup, né? Então, muitas vezes o setup é um tempo que ele precisa ser, ele é estimado, mas ele precisa ser colocado ali no processo, porque é a hora que faz a troca de material, de ferramental na máquina para ela virar um outro produto. E muitas vezes, por ser um setup, as pessoas meio que pensam que é uma carta branca, aí tem dia que é 30 minutos, tem dia que é 1h30, tem dia... Não, a régua é quanto? É 30 minutos. Não, tem que ser 30 minutos. Acima desse tempo tem que ter um alarme também. E o alarme aqui ele vai funcionar como um fator de estresse para quem está fazendo a operação de setup, mas também como uma possibilidade também de chamar as pessoas que definiram a engenharia, por exemplo, que aquele setup era 30 minutos, para de repente descobrir que, olha, repensar, né? Tem uma haste aqui que só tem uma na fábrica, isso é história verídica, tá? Tem uma haste aqui que só tem uma na fábrica e tem 30 na máquina, então tá usando lá, eu tenho que esperar liberar a haste para eu poder aplicar o setup aqui na ferramenta. Setup é 30 minutos, mas a haste... Aí o cara, não, então compra mais uma haste, compra mais 2 hastes, enfim. Às vezes são investimentos muito, muito baratos, né, para fazer uma mudança relevante nesse evento de setup. E o outro ponto é o refugo, né? O
Porque não adianta nada, você olha de longe, a máquina esse está lá, está batendo, está caindo peça, e aí você fica pensando, tá tudo bem. Só que quando você vê a cestinha do que vai para moer ou a que vai para sucata, aquilo está alto, né? Então as ações em cima daquela perda, ela tem que ser instantânea, imediata, o mais rápido possível, né? Para mitigar aquele desperdício, que é também um ralo que prejudica bastante a produtividade das empresas. Vou usar sua frase agora, história verídica. Eu tive uma reunião essa semana e a gente estava falando sobre qualidade, né? E o gestor que estava conversando comigo disse que está tendo um problema com 80% da produção. Nossa. Por conta de reprova da qualidade, né? E aí você consegue imaginar, porque, assim, existem alguns assuntos que sempre são tratados como não importantes, Sim. né? O setup da máquina é uma história que a gente vê em qualquer produção. A máquina produz tanto. Ah, mas não esquece que tem o setup. A máquina produz tanto. Ou aquela questão também do planejamento, né? Sim. Que também envolve muito a questão do setup, né? Sim. Então, eu vou fazer o setup na minha máquina para produzir 10 peças, que ela vai fazer em 1 minuto. Mas o setup vai levar 2 horas para eu conseguir colocar a próxima ordem de produção. Então, poxa vida, eu não vou fazer 10 peças, né? Eu vou fazer um planejamento melhor dessa peça, né? Esse é um ponto que a visão à vista deixa a gente muito confortável em relação a isso, né? Eu consigo saber o que vale e o que não vale, né? Sim. A pena mesmo, né? Sim. Colocar em produção. E outra, essa questão da produção efetiva, né? Porque a produção efetiva, ela tem que descartar o refugo, né? O refugo não é efetivo, né? Se eu preciso de 3.000 peças, eu preciso de 3.000 peças boas. Não 3.000 peças com refugo, né? Não vai servir. Então, esses são pontos que são muito importantes e que não são, às vezes, tratados com tanta importância porque não consegue se medir, na verdade. Perfeito. Não é porque não tem relevância, é porque não se mede. Sim. Então, eu não sei, na verdade, quanto tempo leva os setups das minhas máquinas. Entendi. Ou eu não sei, efetivamente, quanto que eu tenho de refugo na minha produção diária, né? Entendi. E você perde visão, né? Você falou do OEE, né? O OEE, então, ele é um indicador que ele traz a multiplicação de 3 indicadores, né? Sim. Que é a disponibilidade, quer dizer o seguinte, de um turno de 8 horas disponíveis que eu tenho, quantas horas eu trabalhei, então Isso. a hora trabalhada sobre o tempo disponível você vai ter a disponibilidade, depois vem a eficiência, que é quanto a máquina produziu em relação às expectativas estabelecidas pela engenharia lá no meu tempo padrão, e você vê que a qualidade é justamente a conta que vai apurar quanto de peças boas fez. Exatamente. E por que eu estava falando desses indicadores, me lembrei desses indicadores agora que você falou do refugo. A disponibilidade vai penalizar o tempo que ficou parado, beleza. A eficiência vai penalizar a variação de ritmo, que é quando a máquina, em vez de trabalhar nessa sintonia, ela trabalha nessa sintonia. Sim. Estou perdendo tempo, de novo, é tempo, primeiro então é tempo, segundo é tempo também. O terceiro, que é a qualidade, é tempo e material. São dois carinhas que penalizam na qualidade, né? São 2 fatores. E quando a gente fala do OEE, conceitualmente, a qualidade é o mais crítico, sabe? Quando a gente fala da marca mundial, lá dos 85%, teoricamente, nos livros você vai encontrar a disponibilidade pode ser 90%, o teto, né, a meta, 90%, a eficiência pode ser 95%, mas a qualidade tem que ser 99%. Então, eu esqueci o termo que se usa em inglês, mas é quando a teoria, o conceito do OEE, ele coloca como marcas, né, objetivos para a empresa, para chegar no OEE de 85%, essas metas, 90% de disponibilidade, 95% de eficiência e 99% de qualidade. Por que qualidade é 99%? Porque são 2 perdas. É tempo e material que você está perdendo. 2 então, perdas significativas, né? Muito crítico mesmo. Tem que tomar ação o mais rápido possível. Exatamente. E aí desemboca em 500 outros problemas, Sim, né? Nem vamos entrar nesse detalhe, que não porque faz parte do nosso bate-papo de hoje, mas, né? Mas você desemboca nisso também do planejamento, né? Porque se as peças não estão saindo boas, então você não vai atender aquele pedido. Não vai, exatamente. No prazo que você esperava. Aí vai para o comercial, aí vai para o financeiro. Ou então toca hora extra, vamos ter que trabalhar no final de semana. Exatamente. E tudo isso só vai ladeira abaixo, só piora. Exatamente. Eu acho que esse é um dos maiores, grandes benefícios do MES, assim, né? O Robson, falando do MES como ferramenta para a indústria 4.0. Legal. Me explica um pouquinho dessa ferramenta para chegar lá. Legal.
A 4.0, né, ela traz alguns aspectos aí que visam a digitalização da operação como um todo, né? Então, vai desde, vamos lá, deixa eu lembrar de algumas aqui, o Big Data, vem os IoTs, né? Vem também a questão de, como é que chama? Eu esqueci o nome daquela, vou pular essa para a próxima. Vem a questão da previsibilidade, eu falei da previsibilidade? Não, né? Então eu falei dos IoTs, Big Data, previsibilidade, mas todos esses elementos, a realidade virtual, né? A realidade aumentada, né? E tem mais dois aí que eu não estou me lembrando agora. Mas se você for observar, todos esses aspectos, elas dependem de um ponto inicial, que é justamente o quê? A coleta de dados. Porque imagina só, para a inteligência artificial, se eu vou ter um assistente, um camaradinha lá eletrônico que vai tomar decisão para mim, o que ele precisa ter? Uma base de dados histórica. Porque sem o histórico ele não vai conseguir fazer nenhuma análise preditiva para você, né? De quando que deve quebrar, de quando que deve acabar. Então, todos esses, o Big Data, que você tem os relacionamentos de várias situações sendo suportadas num banco de dados que traz ali elementos, né, críticos para a decisão do negócio, mas pode ser de vários sistemas. Então, também, ele só vai fazer sentido se você tiver a coleta de dados. Então, como na essência do MES você tem a coleta de dados como o seu primeiro passo, eu vejo que a relação do MES com a indústria 4.0, ela começa aí. Nesse propósito, né? Nesse propósito e objetivo de deixar essa captação de dados de forma o mais possível sensorizada ou, no mínimo, eletrônica, mas que ela não venha tardiamente, como muitas vezes acontece na ausência de um MES nas empresas, quando só utiliza do RP para fazer gestão do chão de fábrica. A gente pode dizer que o MES é o primeiro degrau, né? Sim, exatamente. Para a indústria 4.0, né? Exatamente. Porque é como você disse, né? O Big Data, por exemplo, ele está totalmente fundamentado em cima de dados. Certo. E eu não tenho a coleta, né? É isso aí mesmo. Né? É isso aí mesmo. Então, passo 1, né? Exatamente. Primeira coisa é passar por MES, e do MES é escalar para outras tecnologias que vai chegar lá, né? É isso mesmo. Às vezes as pessoas, no começo, há uns 2 anos atrás, estavam falando muito sobre a indústria 4.0, né? Não, eu quero saber, vocês fazem indústria 4.0 e tal. Assim, ó, a gente está nesse caminho também, mas sempre a gente vai, quando chega no lugar, a gente fala, mas como é que você vai coletar esse dado? Se não tiver um meio de coletar esse dado, porque eu falei de um modelo onde você pega um pulso elétrico, mas às vezes você tem que conversar com o próprio CLP da máquina, ter drives de comunicação para fazer leitura de variáveis de processo, não só se ela está ligada ou desligada, mas qual a pressão, qual a temperatura, em que momento aconteceu essa falha, até na questão da preditiva, né, da previsão. Olha, começou a apresentar uma subida na temperatura, já pode chamar a manutenção, porque vai quebrar daqui a pouquinho. Sim. Então, essa ligação entre a indústria 4.0 e o MES, ela se dá na coleta de dados. Exato. Perfeito. Bom, aí também está o grande ponto do MES com a comunicação com outras tecnologias, né? Sim. Ele passa como sendo o abastecedor, né? Perfeito. Das próximas tecnologias, né? Perfeito. Né? E você falou uma coisa interessante, e até me lembro que a gente se encontrou um dia num cliente, e eu não sabia disso, e eu acho que é interessante você falar também. Legal. Quando a gente começou a falar lá atrás, alguns anos atrás, sobre as verticalizações, sobre as sensorizações nas máquinas, isso se aconteceu só por drives ou por máquinas específicas, Sim, né? sim. Máquinas que já tinham softwares, enfim, que a gente pudesse se comunicar. E hoje não é mais assim, né? Não. Me conta um pouquinho sobre isso, que eu achei super interessante. Acho que pode ter pessoas que também não saibam. Legal. Porque assim, ó, a gente tem que, claro, quando isso é possível, porque o que acontece, Carlos, só para falar um pouco sobre a GTR agora, fazer um merchanzinho. Tá bom. A gente não fica empurrando sensorização para o cliente, não. Existem processos que cabe a sensorização e existem processos que são manuais. Não tem jeito. Apontamento. Exatamente. Mas então eu vou com a minha tela do RP. Pode ir, você talvez se dê bem também.
Mas qual que é a vantagem de colocar a tela do GTR? É uma tela feita já para o perfil da galera do chão de fábrica. Perfeito. Que, na verdade, a ênfase está na realização do processo e não numa tela burocrática que solicita várias informações antes do sujeito apertar um botão e falar, ufa, consegui lançar a quantidade. Exatamente. Né? Então, as nossas telas, elas são projetadas para auxiliar no apontamento rápido, né? E mesmo quando você fala de coleta manual, às vezes as pessoas que vão assistir o vídeo vão falar assim, mas aqui o cara pode apontar errado, né? Pensa no seguinte, lembra que eu falei da coleta e da gestão à vista? Sim. Você tem ali na coleta, mesmo eletrônica manual, você tem ali a possibilidade de expor instantaneamente no monitor o que está se passando. Perfeito. Então, o que acontece? Eu vou perguntar para você. Se você sabe que tudo que você aponta ali instantaneamente está numa TV, qual vai ser sua preocupação em preencher aquele questionário? Total. Bem maior do que Claro. se você preencher uma ficha, que só vai ser analisada daqui a uma semana. Então nem vão saber direito, ninguém vai nem lembrar dessa história. Conhecendo bem a fábrica, né? Acho que você também vem do mesmo lugar que eu. A galera nem preenche na hora, né? Deixa pra preencher no final do dia. Ou E então- não é porque não quer, porque nem lembra mais, Não, né? então- Até preencher lá, E já tem esqueci, aqueles né? caras que você vai auditar assim, você fala, que isso? O que, chefe? Mas já está tudo preenchido, é meio-dia, já tem apontamento até às 18 horas. É sempre 100 mesmo que cai, entendeu? Exatamente. Ela preenche antes. Então, isso aqui esse cenário do papel realmente é bem complicado. Muito complicado. E mesmo o eletrônico já favorece bastante para você ter uma qualidade da informação. Sim. Quando a gente vai para o sensorizado, realmente o sonho de consumo de qualquer diretor é aquela coisa, não quero nem que o pessoal aponte, já pega informação direto do CLP. Perfeito. Só que isso muitas vezes incide num custo muito elevado, Sim. que são os drives de comunicação com os CLPs da vida, né? Uhum. Para poder fazer a leitura do dado, já saber qual é o motivo de acordo com o que o CLP determinou pelo comportamento da máquina, que é totalmente sensorizada. Então, esse é um sonho de consumo de muito diretor. Só que esse drive, por ele ter um custo muito alto, qual que é uma saída alternativa? É a gente, junto com o pessoal da fábrica e da manutenção, identificar locais no equipamento onde se pode instalar um sensor indutivo magnético, de barreira, de fotocélula, que vai fazer o quê? Ele vai mudar o comportamento sempre que houver alguma mudança também, né, de comportamento da máquina. Então, se passa ali no sensor, vamos imaginar uma esteira de invase de lubrificantes. Está passando ali o frasco, eu estou ali vendo, né, o sensor de fotocélula está vendo que está tendo um movimento e cada vez que ele faz esse fechamento de contato, para mim é uma peça que está passando. E por ali, então, eu consigo identificar que a máquina está ligada, desde quando, precisamente, e quanto passou até o momento. Perfeito. Então você já tem dois dados muito relevantes no decorrer de um turno, que é a hora trabalhada e a quantidade produzida. Existem equipamentos que às vezes você não consegue fazer a quantidade produzida, mas você pode pegar através de um sinal analógico e de um comportamento onde a máquina apresenta uma referência de um determinado sensor analógico, indica para mim que a máquina está trabalhando. Então, por exemplo, frequência, o certo é frequência. Então, você tem um reloginho analógico que quando a máquina está no máximo lá rodando, o motorzinho dela está no alto, ela está numa frequência X e X é trabalhando. Abaixo dessa frequência, porque o motor não desliga, é a máquina parada. Por quê? Porque eu sei que ela não está dando torque, o motor está baixo. Então, aqui também você consegue apontar o hora trabalhada e o parado. Só que nesse tipo de equipamento, você às vezes tem que fazer o lançamento da quantidade No manual. digitando, Sim. ou no código de barra ou através de balança também, que aí dá para a gente fazer comunicação com balança. Então, essa sensorização, como você colocou, ela pode vir através de um sensor muito simples, a um custo bem baratinho, que você Muito googando mais aí, em conta, né? você googando aí, você já vai criar, você vai saber como é que dá para colocar no seu equipamento, na sua máquina. Pô, só para ter uma ideia, né, do que eu estava lembrando da sua pergunta, que eu vou falando várias coisas aqui, peço desculpas se eu me estender. Imagina. Mas a gente tinha um cliente que ele tinha uma máquina, como o pessoal de fábrica costuma chamar, uma máquina corte e vinco, uma boca de sapo. Então, ele tinha uma máquina lá que ela fazia um movimento e cada movimento tinha uma expectativa de fazer X caixa por hora, né?
ele colocou um indutivo magnético. Então, cada vez que a máquina Batia. fecha o contato, a gente vai contando. Ah, mas ele pode estar contando no vazio. Veja, isso tudo é uma questão da gente conscientizar o bom uso da informação para o próprio operador. Sim. Né? Cada vez que você tem menos conexão com a máquina, você tem uma coleta mais vulnerável. Só que assim, se o operador percebe que aquilo é relevante e que aquilo também auxilia de alguma forma para que ele seja reconhecido como um talento dentro da empresa, Exatamente. aí ele vai mudar o comportamento dele. Né? As pessoas vêm até mim muitas vezes falar assim, eu quero melhorar a produtividade da tua empresa. E eu falo assim, legal, então assim, você precisa de informação. Mas como vamos chegar aí? Não, porque assim, para você ter a produtividade, você tem que ter um ambiente motivado. Para você ter um ambiente motivado, você tem que praticar o reconhecimento. Para praticar o reconhecimento, você tem que ter informação. Não é pela sua, sabe? Pelo que eu usar a acho, mão no né? microfone. Não é pela sua subjetividade que você vai conseguir conquistar a galera, não. Exatamente. Você entendeu? Não é o achismo, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Para encerrarmos, Legal. foi perfeito. Você me trouxe várias coisas. Que bom. Esse que bom. é um tema que eu gosto muito. Que bom, que bom. Porque eu acho que dentro das indústrias, a produção, ela é o coração. Eu acho. Concordo Opinião com você. minha, tá? Concordo com você. Porque todos os desvios ou todos os maiores ganhos a gente pode trazer de lá. Sim. Ganho com a economia, ganho com pessoas motivadas me rendendo muito mais. Essa questão da pessoa, ela tá muito latente no nosso momento, né? O momento que a gente tem vivido, né? E isso é também para a indústria, né? Sim. As pessoas não valorizam, mas o funcionário, se ele se sente parte daquilo, se ele se sente, né, realmente valorizado, que o serviço dele é importante, é relevante, Sim. ele vai entregar mais. Isso é um ser humano, né? Concordo Nós somos com assim, você. né? Sim, é o reconhecimento. Né? Exatamente. Não tem como. Então cai naquele primeiro ponto que a gente tá falando. Se a gente identificou, treinou, capacitou, deu como o cara subir um degrauzinho ali, ele vai responder também a esse estímulo, Perfeito. né? Como as máquinas, né? Perfeito. Exatamente, né? Então, o que você acha que são as principais recomendações, a sua principal dica para quem quer começar a fazer esse processo de implementação, né? Não, legal. Assim, né? Primeiro, entender que o sistema ele é necessário para que você eleve a qualidade da sua gestão. Perfeito. Né? Por quê? Não porque o sistema vai tomar a decisão por mim, não, porque ele vai registrar e evidenciar os fatos. Perfeito. Não vai ser um negócio para você ficar no achismo, como você dirigir sua empresa no achismo, como você bem colocou. Né? Então, aceitar que o sistema vai trazer esse benefício. Segundo, entender que o RP, por mais que ele procure atender as expectativas do cliente, ele vai sempre trabalhar com dados consolidados. Então, estamos falando do passado, né? Mas eu pago o pessoal para eles conversarem. Tá bom, eles vão conversar, mas sobre algo que aconteceu. Você consegue mudar o ambiente quando você toma ação em cima sobre algo que está acontecendo. As pessoas que estão fazendo aquela atividade ficam mais ligadas, né? Sim. Porque o resultado ali está evidente de quanto ela tem que entregar. E as que precisam gerenciar, elas têm os dashboards que já vai mostrar na prioridade quem que está com dificuldade. Sim. Não é um negócio que o cara tem que andar máquina a máquina e olhar como é que está a produção de cada lugar. Não, isso aqui está numa central, né? E se a gente extrapolar a questão do controle, não é só na central. O alarme pode evidenciar no celular para o supervisor quem daquela lista é que está com dificuldade. Aí ele nem precisa estar do lado da TV. Opa, a máquina tal está com dificuldade, deixa eu ir lá. Dificuldade porque está parada, dificuldade porque está com variação de ritmo, porque está refugando demais, que é a tríade lá do OE que a gente falou. Sim. Então isso é importante, né? E é aquele negócio, eu não sei te falar o quanto, mas tem pessoas, eu percebo isso, que gostam que quando elas estão passando algum apuro, alguém chega ali para dar assistência para ele, sabe? Claro. Tipo, estão me enxergando aqui, Exatamente. né? Porque ele está ali para vencer também, não saiu de casa para fazer caca, né? Exatamente. A grande maioria das pessoas é isso, saiu para vencer também. Então, o cara veio, está me ajudando, agora eu estou mais
e se desenvolve um relacionamento entre as pessoas. Tá? Exatamente. Então é legal você ter essa percepção. E um outro ponto que é interessante quando você tá para tomar uma decisão sobre isso é entender o fornecedor que está chegando, o quanto ele tem de vivência sobre o seu segmento, né? Porque hoje em dia, como a nossa empresa faz, eu não só instalo o sistema, eu dou um caminho, que nem você falou, mas qual que seria o caminho para percorrer? Você tem um caminho para ser vencido, não adianta você querer ver o OE logo de cara. Tem empresa que primeiro vai dar ênfase nas paradas, vamos diminuir o tempo de parada. E aí vai andando. E o resto vai sendo construído como concepção para os indivíduos que trabalham naquele lugar, né? Então, entender que esse fornecedor que está chegando, ele tem aí essa vivência já de experiência de instruir como colocar o sistema para rodar, que ele mantém a integridade dos dados, quer dizer, não dá para ter projeto onde você tem um RP, que é o mantenedor dos dados, custo, lucratividade, está tudo aqui no RP, e você tem uma ilha aqui chamada MES que não conversa. Ele tem que conversar, ele tem que abastecer o RP, vai fortalecer o RP para que ele possa também ser usado com mais assertividade, né? Não com dados que estão imputando lá de qualquer jeito, né? Que às vezes acontece devido ao papel. E eu diria, então, para finalizar, que geralmente as pessoas investem no RP primeiro, tá? Estabilizam o uso do RP e começa, né, primeiro planilhas e tal, depois eles começam a ver, olha, já exprimiu o máximo possível, está na hora de sensorizar e ver o que a gente consegue fazer de gestão à vista. É isso aí. E entender que a gestão à vista ela faz toda a diferença na empresa, tanto no sentido do resultado em si, né, das quantidades, quanto do ambiente, né, aquele ambiente ficar mais colaborativo, engajado, o pessoal visando aí quais são os objetivos da empresa. E olhando nesse viés, né, o Robinson, só para completar aí, a gente consegue entender que tanto o RP quanto o MES, ele não é um custo, né? Ele é um investimento. Não, com certeza. Ele é um investimento, né? Você vai investir agora, mas você vai colher frutos, né? Dessa comunicação, dessa análise toda, né? É isso aí. Bom, muito obrigada pela tua participação. Foi ótimo ter você aqui. Obrigada também pela nossa parceria, né? A IC e a GTR são parceiros já há alguns anos. Nós temos já alguns clientes em comuns, né? Onde nós fazemos a parte do RP e o Robson faz a parte de MES nas fábricas. A GTR, o Robson não, o Robson só a GTR faz a parte de MES nas fábricas. Isso aí. E é uma parceria muito bacana, porque as coisas se completam, né? Isso, totalmente. É bem o que você falou e eu acho que nós temos esse conceito aqui na IC. A gente não precisa ser, né, especialista em tudo, né? Sim. Cada um tem o seu core e a GTR é especialista nesse padrão e a gente sabe disso e traz dados pra gente que nos torna especialista em custo, em análise, em rentabilidade, que é o nosso core, né? Então, muito obrigada, adorei ter você aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau.